Olá, e hoje eu irei iniciar sobre um assunto importante que é a justiça de Deus. Como é que a justiça de Deus ela age? Em poucas palavras, resumido. Primeiro, a justiça de Deus ela é um ato de atributo que também nos é compartilhado. Se chama os atributos comunicáveis. E este atributo de justiça ele revela muitas coisas. Rapidamente irei mencioná-las, algumas que revelam. Primeiro, o seu atributo de justiça na criação. É sempre importante em cada atributo nós fazer esta pequena análise. Quais são a justiça de Deus, como é que ela se revela na criação? Primeiro, a justiça de Deus na criação, ela se revela em âmbitos, em ilhados e em posições diferentes. Primeiro, a justiça que Deus quis que Adão fosse criado foi para ter uma responsabilidade, uma justiça ali de responsabilidade. Deus fez isso. Também Deus fez isso depois. Deu a sentença de justiça de que Adão comeu do fruto e se destituiu. Ali Deus fez um ato de justiça. Deus puniu Adão e Eva por comer. Outro, justiça revelada. Veja, segundo ponto, a justiça de Deus ela revela de três maneiras. Primeiro, a justiça de Deus ela age conforme o caso de pecado, conforme um caso que vem à tona como um juiz, né? Então Deus julga em as várias passagens bíblicas mostram que durante a história do povo sempre Deus levantou um juiz, um sacerdote, um profeta para julgar o povo. Veja, o caso de várias lamentações que o povo se lamentando, por exemplo, ali no Egito, no deserto, né, na peregrinação para a Terra Prometida, Moisés ali disse: Senhor, como poderei, né? Esse povo clama a mim, pedindo comida e água. E veja ali que Deus eu vou dar ali suas codornas e maná do céu. Deus ia dar, mas Deus se estressou, Deus cirou, né? Deus cirou. E Moisés também cirou. Ele disse: bata na rocha e sairá água, mas Moisés, com tanta raiva do povo se pedindo continuamente, muita coisa, e Moisés, rachou a rocha. Aí Deus faz o quê? Oh Deus, o povo clama a mim, já não aguento mais isso tudo. Aí Deus, depois, no fim de tudo, Deus faz o quê? Só entra dois, Caleb e Josué. Deus fez a justiça ali. Deus viu que o povo estava incrédulo, insistia demais por coisas. E no final, só duas pessoas entraram, Caleb e Josué. Isso demonstra também a justiça de Deus. Demonstra a sabedoria de Deus em julgar o caso. Aquele caso ali era um caso importante e um exemplo digno da justiça de Deus. E vamos lá. A justiça de Deus também revela que Ele age conforme a sua vontade. E a justiça de Deus ela é justa. A justiça de Deus ela nos traz esperança. A justiça de Deus ela traz correção. Ela traz correção para as coisas falhas, para as coisas que estão encobertas. A justiça de Deus ela demonstra isso. Também a justiça de Deus ela demonstra que tudo quanto Deus faz, Ele se responsabiliza. Tudo o que Deus fez de julgamento foi para o benefício do povo, não foi para a destruição. E tudo isto que se tudo o que Deus faz é justo, né? Ele tem o seu poder. Então vamos lá. E terceiro ponto. Quais são os benefícios da justiça de Deus? Primeiro benefício da justiça de Deus, que ao Deus ser justo, ao mesmo tempo Deus é amor. Olha que coisa interessante. Mesmo Deus sendo justo, Ele é amor. Salmo 82, ele vai dizer que
O Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Ou seja, Deus demonstra que o homem tem que fazer a justiça. Deus, ele é responsável e põe essa responsabilidade também em nós, de sempre ser justo, de sempre julgar as coisas, né? Fazei justiça ao órfão e ao fraco e ao necessitado. Ou seja, Deus também manda essa responsabilidade para nós, para que fazemos justiça. Assim como ele é justo, ele dá a sua recompensa a nós, né? Por pecados, por coisas que nós fazemos, às vezes nós ficamos tristes, mas Deus faz a justiça. Deus, ele faz amor. Deus faz isso. A nossa responsabilidade também é, mesmo nós, muitas das vezes, fracos, os benefícios que a justiça traz é grandiosos. A justiça traz o consolo. A justiça traz de que somos perdoados. Muitas das vezes a nossa situação, ela traz esperança. Não nos esquecemos que Deus está pronto a fazer e a perdoar. Ele estará pronto a nos perdoar. Estará pronto a nos dar a devida necessidade. Amados irmãos, muitas das vezes nós esquecemos de que Deus estará nos observando. Ele está vendo a sua situação. Então a justiça de Deus traz isso. Traz esperança. Traz uma esperança em que nós devemos sempre confiar na justiça de Deus. A justiça de Deus é muito bela, ela nos ajuda a compreender qual é o propósito de Deus, quais são os meios que Deus usa para, em nossas vidas, julgar o nosso estado lamentável, nosso estado de necessidade. Deus realiza, Deus cumpre no que diz. Então, a justiça de Deus, ela está neste âmbito de conhecer a necessidade do homem, julgar as situações ao qual nós muitas das vezes passamos e não compreendemos o que é que isso nos traz, o que é que benefício nos traz. Traz o quê? Esperança, amor, paz, alegria. Tudo que é compartilhado traz a esperança de que a resposta bela, uma resposta feliz virá para você. Você irá se consolar com o que Deus traz, que é o que? O consolo para os momentos difíceis, o consolo para coisas que muitas das vezes pensamos que não tem solução. Mas Deus está à porta, lhe dando essa justiça de amor, paz. A justiça de Deus sempre está neste âmbito de julgar as situações das diversidades, seja elas boas ou ruins. Deus estará pronto a julgar. Fazer justiça é julgar. Então, meu amado ouvinte, você que está ouvindo este pequeno relato do que é a justiça de Deus, nunca nos esqueçamos que a justiça de Deus, ela é um atributo que nos é compartilhado pelas questões relevantes das situações lamentáveis, de situações de julgamento, situações como, podemos citar aqui o exemplo de Salomão julgando aquela mulher que tinha um bebê, né, que foi morto, e a outra mulher que estava com outro bebê disse que a tomou, disse que a roubou, que aquele era o seu verdadeiro irmão, né? Quer dizer, o verdadeiro filho, sendo que ela roubou, né? Então veja que esses julgamentos de vez em quando aparecem, esses julgamentos são familiares a nós também. Então, o que a justiça de Deus faz é trazer a resposta certa, trazer a situação certa, no momento certo, na hora certa. Então a justiça de Deus traz esses benefícios esses que nos alegram, nos fortalecem cada dia mais. Então, este é o segundo ponto. E o terceiro ponto final, é que Deus, ele nada faz além do que é imposto, do que lhe é necessário. Veja,
A necessidade de Deus julgar algo, fazer justiça, é de acordo com a situação ao qual está. De acordo com a situação no momento das aflições que um povo necessita. Veja Oséias. Oséias foi visto como um propósito de alertar o povo. Deus iria fazer justiça brevemente. Por quê? Porque o povo se desviou. Precisava de regras, precisava de justiça para que eles voltassem à regra que eles viviam. Então sempre Deus alerta isso várias vezes para que, com a justiça de Deus, com o ato de Deus, justamente reverter a situação, trazer de volta o princípio da lei, da justiça, do amor, do cuidado que ele tem em julgar. Então a justiça de Deus, ela sempre está ligada aos benefícios. Mesmo que seja doloroso, a justiça de Deus, ela trabalha nesta mecânica de sempre lhe trazer na reta, lhe trazer no caminho certo. A justiça de Deus sempre traz um fim certo. Este é um dos propósitos, também da aplicação da justiça. A justiça de Deus, por último, também ela se aplica na questão das emoções, das questões triviais da situação. Por exemplo, muitas das vezes o povo está contrariado, se contraria, eles se voltam para Deus, não gostam, eles em sua cegueira ficam presos às ilusões. Aí Deus faz a justiça, exige mais da justiça. A justiça, ela entra neste âmbito de reverter, de simplesmente trazer aquilo que necessita. A justiça de Deus sempre está ligada a isso. Está ligada em trazer um benefício. Então, meu amado ouvinte, toda a justiça de Deus está englobada nesta situação de trazer algo, de trazer um benefício. Sempre lembramos disso. Um benefício reto. Um benefício que nos traz a consolação, nos traz ao coração que a esperança está em nós, a justiça. Deus julgar a nossa situação nos traz amor e esperança. Então, meu amado ouvinte, que você ouça que independentemente da situação em que passamos, muitas das vezes pelas tentações que nós enfrentamos, a justiça de Deus, ela julga e nos livra desse mal, nos livra de cairmos completamente, Não esquecemos da justiça. Ela é o que nos dá esperança, o que nos dá a alegria de continuar o caminho difícil. Esta é a justiça de Deus. Esta é a revelação que Deus nos traz na Escritura. A justiça de Deus também, ela é curativa. Ela é uma demonstração de cura para nós, para o nosso ser abalado, para o nosso ser muitas das vezes com o inimigo ali à solta, ele nos ataca, mas nada disso é a não ser palha ao belo e justo julgamento de Deus, Deus ao inimigo já é nada, Deus de frente do inimigo não é nada, simplesmente pó. Mas as provações pelas quais nós passamos, Deus está no controle. Então, meu amado irmão e ouvinte até agora que ouviu este vídeo, independentemente da justiça e da situação, da situação que virá, Deus, ele vai lhe mostrar a saída, Deus vai lhe dar a providência. E isto é um dos principais benefícios para nos gloriarmos, para nós dar glória a Deus. E por último, já vou finalizar, creio que só este vídeo mesmo basta. E, meu amado ouvinte, muitas das vezes nós nunca devemos nos esquecer que Deus, ele estará prestes a nos perdoar. A sua justiça, ela age